Bom, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o nosso podcast de hoje. Hoje, hoje sim, né? Hoje sim. Para quem nos acompanha sabe do que eu tô falando, né? Hoje nós vamos resumir. Hoje nós vamos resumir apenas algumas notícias esportivas, inclusive hoje, até para a nível de curiosidade, vou trazer uma notícia do tênis, hein? Vou trazer uma notícia do tênis. Vocês podem até pensar, caramba, tá sem assunto, né? Eu não sei se vai ser um podcast curto, porque esse assunto que eu quero falar sobre o tênis tem a ver não só com o tênis, mas com o esporte em geral, né? O título do sérvio Novak Djokovic, né? Ganhou o aberto dos Estados Unidos. Vocês vão entender por que que eu vou falar de tênis, tá? Você que tá aí, fala, que raio que ele vai falar de tênis, né? Vocês vão entender, tá? Vamos passar pelas notícias esportivas, todas elas do site do GE. Então, antes tarde do que nunca, né? Vamos deixar os créditos aqui, uma moral pro GE. E vamos correr. Porque é o que eu falei, eu queria gravar rápido, mas eu acho que eu vou me delongar um pouquinho quando eu for falar da notícia do Djokovic, tá? Que eu repito, aguarde, tá? Espera aí. Se você tá se perguntando, pô, que caraca, se você não gosta de tênis, né? Que caraca que ele vai falar de tênis. Segura aí, segura a onda, vocês vão entender já. Já vou, a gente já vai chegar lá, tá? Primeiramente, a nível de curiosidade, os dois finalistas da Copa do Brasil têm as maiores médias de público nessa temporada, hein? Então aqui o ranking. O ranking tem o Flamengo na primeira colocação, 27 jogos com público pagante, a média excede 53 mil, hein? E para os amantes do heavy metal, do rock, aqui uma numeração que vai deixar os amantes de heavy metal bastante felizes, né? Então, se você é rubro-negro e fã de heavy metal, essa número, enfim, gosta de numerologia, sei lá, tá aqui, né? Tá aqui para você se alegrar. São Paulo, mesmo quantidade de jogos com público pagante, passando aí de 44 mil a média de pagantes, tá? Corinthians, 26 jogos, mais de 39 mil. Palmeiras, 28 jogos. Palmeiras é o único que tem mais aqui, né? O Fortaleza tem mais, aqui 31. Palmeiras 28, mais de 38 mil pagantes. E aí vem Fluminense com mais de 35, Bahia com mais de 32 mil, Grêmio com mais de 31 mil e por aí vai, né? Fortaleza, Vasco da Gama tem 14 jogos, mais de 27 mil e vai, né? E por aí vai. Então aqui você vê a força, né? Se a gente pegar o top 5 a força dessas camisas hoje, né? O Flamengo, indiscutivelmente, a média de pagantes é claramente assim, um reflexo da quantidade de torcedores rubro-negros, né? A gente até trouxe aqui recentemente a pesquisa da Datafolha, assim, da porcentagem, né, de torcedores no território nacional, e o Flamengo era o que disparado tinha mais torcedores declarados, né? Segundo a pesquisa da Datafolha. E a média de pagantes, para mim, claramente é um reflexo disso. Tá? O São Paulo, o torcedor de São Paulino abraçou, né, o time nessa temporada, não só nessa temporada, né? Vamos combinar, talvez acho que nas últimas 3 temporadas o torcedor São Paulino abraçou de fato, né? É impressionante como houve uma onda, né, do torcedor São Paulino de ir ao Morumbi. Espero que mantenham essa tradição, né, de ir ao Morumbi. Vamos ao Morumbi, até porque o São Paulo, dos três gigantes da capital paulista, o São Paulo é o único que tenta promover aí ingressos mais populares, e por isso eu acho que tem uma maior média de pagantes, né? Se colocasse aqui o, a renda, talvez o Corinthians vença. Talvez o Corinthians vença com a renda, né, na temporada, imagino eu. Mas o São Paulo consegue mais público. Mais público é mais apoio ao time, é mais confiança e, teoricamente, é mais resultados esportivos. Não à toa o São Paulo está na final da Copa do Brasil, tá? Corinthians vem aqui logo na sequência, né? Aí já tem arena nova e sempre quando você tem arenas novas, se tem ingressos mais caros, né? O próprio Flamengo, apesar da média altíssima de público, os ingressos são muito caros. Corinthians, Neoquímica Arena, ingressos são caríssimos. Muitos torcedor reclama, né? Muito torcedor reclama que o Corinthians está elitizando a sua torcida. O Palmeiras a mesma coisa, né? Tem um estádio com uma capacidade um pouco menor e os ingressos são mais caros.
E mesmo assim, né, você vê que o Palmeiras consegue encher a casa, né? É praticamente a capacidade máxima, né? O estádio, se eu não me engano, tem mais capacidade, né? Mas eu cito sempre. O torcedor de outras camisas pode até saber, caramba, ele dá tanto destaque para o Allianz Parque, eu dou mesmo o destaque para o Allianz Parque, porque é um estádio menor que o Morumbi e que o Anel Química Arena. A capacidade é menor. E se eu não me engano, isso aqui praticamente é a capacidade máxima. Eu acho que cabe mais de 40 mil pessoas, mas nunca enche, né? Assim, nunca é liberado todos os setores, né? Até porque tem a divisão das torcidas e tudo mais. Então nunca o Palmeiras nunca consegue pôr a sua capacidade máxima, máxima mesmo, né? Assim, declarada, né? Existe uma capacidade máxima declarada de 40 e tantos mil lugares. É sempre abaixo, né? Todos os estádios, né? Todos os estádios é sempre abaixo. Ah, por uma série de restrições, eles fazem ali a divisão das torcidas e tudo mais, então existe uma série de lugares que não são ocupados. E eu acho que se eu não me engano, isso aqui praticamente é a capacidade máxima. Então o Palmeiras, todo jogo, eles enchem o estádio. E o ingresso é muito caro. Eu sempre destaco aqui porque o ingresso é caro mesmo, cara. E aqui não só do Palmeiras, do Corinthians também, né? Do Corinthians dá para colocar um pouco mais. Mas você vê aí já é um reflexo do preço dos valores dos ingressos, né? E o Corinthians consegue colocar 40 mil tranquilamente, né? Em sua casa. Mas aí tem aquela coisa, ingresso caro, o torcedor fica na bronca e tudo mais. Então, eu sempre dou um destaque ao Palmeiras, porque hoje ao lado do Flamengo, talvez as duas equipes mais poderosas financeiramente e futebol, né, organizado como futebol, são as duas principais equipes. E o Palmeiras mesmo com um estádio com menos capacidade, menos torcida que o Flamengo, consegue aí rivalizar, né? Isso é muito bacana e mostra que assim, existem formas e formas de gerenciar o futebol. Esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Bom, bora, vamos com a próxima notícia. Vasco da Gama comprou em definitivo o Pablo Veguete. Ele chegou primeiro com um contrato de empréstimo, mas com obrigatoriedade de compra, né? Vou pegar alguns detalhes aqui. Chegou ao Vasco no início de agosto. Na ocasião, o Belgrano já havia divulgado a venda do atacante. No entanto, o Vasco registrou na CBF um contrato de empréstimo com o centroavante. Como o Veguete chegou no último dia de janela de transferência, o clube entendeu que essa era a forma mais segura e rápida de garantir a inscrição do jogador. Deu certo, né? Conseguiu inscrever e hoje ele é muito decisivo no Vasco, né? Assim, o clube firmou um empréstimo com obrigação de compra, após o cumprimento de uma meta simples não divulgada. Alcançou a meta, deve ter sido de alguns gols ou de minutagens, tomando minutagens e gols, ele já alcançou, né? Já se torna ídolo do torcedor vascaíno de fato, né? Porque ele é muito decisivo, né? Ele é muito decisivo, chegou com uma personalidade impressionante. Uma boa contratação do Vasco da Gama. Muita personalidade do atleta, tá? Vamos com notícias do Antony, né? Foi afastado aqui do Manchester United para se defender, né? Para se defender. Tem a retorno aos treinos do clube inglês adiado por tempo indeterminado, a fim de responder às acusações, né? Ele responde pela agressão à ex-namorada Gabriela Cavalim e outras duas mulheres. Vamos pegar aqui o corte do comunicado do Manchester. O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de suas partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu retorno até novo aviso, a fim de responder às acusações. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abuso, tá? Então aqui medida protocolar do clube inglês, né? Isso não quer dizer. E aqui é aquela velha história que a gente sempre fala aqui. Quando eu critico o Diniz, não estou falando que o Antony é culpado, gente. Não é esse é o ponto. O ponto é, existe uma acusação, assim como existe contra o Paquetá. Contra o Paquetá, eu acho que não existe nem acusação, é uma suspeita, né? Ele está sendo investigado, mas é uma suspeita.
O Antony também, ele é investigado. Então, não estou dizendo, assim, eu só acho que tem que haver um bom senso e tem que haver o mesmo critério. Se você mantém o Paquetá de fora da convocação por um motivo, por uma questão de critério, o Antony tinha que ficar de fora. E aí isso, cara, isso me deixa incomodado. O que me deixa incomodado é o silêncio, né? É o silêncio. A gente faz a crítica quando tem que ser feita. O Manchester, né, era muito, assim, não era muito óbvio, mas era esperado que isso fosse acontecer, né? Era esperado que isso fosse acontecer, que ele seria afastado para se defender, enfim. Teve o caso do Mason Greenwood, né? Que foi semelhante, ele foi afastado também, não voltou mais, né? Não voltou mais, ele não teve mais suporte dos torcedores e foi emprestado ao Getafe, né? Então ele não. é, por uma questão de critério, era uma coisa que ia acontecer, né? Era uma coisa que ia acontecer. Aqui, declaração do Antony. Concordei com o Manchester United em tirar um período de ausência enquanto lido com as acusações feitas contra mim. Essa foi uma decisão mútua para evitar distrações aos meus companheiros e polêmicas desnecessárias para o clube. Quero reiterar minha inocência em relação às coisas de que fui acusado e vou cooperar completamente com a polícia para ajudá-la a chegar à verdade. Estou ansioso para voltar a jogar o mais rápido possível. Eu acho que era o correto. Acho que era o correto. E, de novo, aqui, eu não faço julgamento do mérito. A gente trouxe até a notícia aqui com as imagens das conversas. Quem faz o julgamento do mérito é o juiz, né? É o tribunal. Eu não faço julgamento disso. Não sou eu que faço julgamento. Eu sei que existem acusações muito sérias, imagens que são muito fortes, indicativas de que algo sério aconteceu. Apenas isso, tá? E na última sexta-feira, mais 2 mulheres acusaram Antony de agressão. Ou seja, aparece um primeiro caso e aí vai ter gente que vai falar é oportunismo. Não é oportunismo. É uma oportunidade de ter a sua acusação não descredibilizada, né? Porque se aparece uma, vão minimizar, vão descredibilizar. A partir do momento em que aparece 2, 3, opa, a acusação delas pode nem ter fundamento. Na verdade, nem fundamento. Pode nem ter provas, mas tem um certo grau de fundamento. Né? Então é isso. Que vai ter muita gente falar, agora aparece assim, os oportunistas. É oportunismo mesmo. É oportunismo mesmo. E tem que ser assim. Imagina você no seu dia a dia, você é agredido por uma autoridade, né? Imagina aí, tem um vigilante no seu bairro e ele fica agredindo todo mundo. Fica agredindo todo mundo. Aí você vai fazer uma denúncia na polícia, você vai fazer? É uma autoridade que está ali agredindo todo mundo. Você vai fazer? Você não vai. A partir do momento que alguém vai lá e faz acusação, isso ganha as páginas policiais, opa, vou lá também, porque agora a minha acusação vai ganhar força, vai ganhar um certo fundamento, porque eu não sou o único mais, né? Então é oportunismo mesmo. É aproveitar a oportunidade de, olha, a minha acusação, ela vai passar a ter uma certa validade. As pessoas vão dar credibilidade. Esse que é o ponto. Porque quando o assunto é mulher, é muito fácil descredibilizar a acusação. Esse que é e aí, cabe ao Ministério Público, às forças policiais investigarem a veracidade e o fundamento disso. Agora, que é oportunismo, tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo, porque muito fácil. Uma mulher contra um jogador do calibre que é o Antony, a acusação facilmente seria descredibilizada, né? Como eu vejo já, como já aconteceu com a mulher lá do Daniel Alves, né? Como já aconteceu com a própria Gabriela Cavalim, que para defender a inocência de uma pessoa, você tem que atacar a outra, né? E é muito fácil atacar a outra. Então, é por isso que eu falo assim, tomar cuidado, porque eu não estou acusando ninguém de nada. Eu deixo as autoridades trabalharem. Eu vejo programas esportivos de alguns jornalistas se posicionando muito forte. Pô, mas tem imagem e tudo mais. Assim, não é que eu estou me omitindo. Eu prefiro esperar que as autoridades trabalhem, né? Só isso. Apenas isso. Até porque, se lá na frente, imagina a situação lá na frente, a acusação é verídica,
procede, houve agressão, mas eles chegam a um acordo e ela retira a acusação. Por mais que tenha acontecido as agressões, a vítima retirar a acusação, é como se não tivesse acontecido legalmente, né? Então, por isso que eu sempre falo, vamos esperar, porque por mais que aconteça, se lá na frente, em virtude de alguma coisa, algum acordo que eles chegarem, ela retirar a acusação, por mais que tenha acontecido, houverem provas contundentes contra o Anthony, ele não é acusado, ele não é julgado, né? Ele não é condenado, porque a acusação foi retirada. Por isso que eu sempre falo, vamos tomar cuidado, vamos seguir, se acontecer, se for condenado, eu só acho que não é omissão, eu só tô. E a repercussão ela é necessária para dar credibilidade à vítima, à acusação. E a partir do momento que a acusação ganha credibilidade, aí sim o negócio vai ser investigado com mais seriedade, tá? Não que não seria, mas tem um apelo popular agora por isso, né? Vambora, seguindo um caminho semelhante, o tal do Luiz Rubiales renunciou, né, à presidência da Federação Espanhola. Esse foi o cidadão que deu um beijo na Jennifer Hermoso após a conquista do título mundial e gerou-se uns mal-estar, a gente defendendo dali, a turma do deixa disso lá, e ele se demitiu, né, e se fez de vítima, né? Se fez de vítima, vou pegar apenas um trecho aqui. Tive que aguentar muito nessas 3 semanas, né? Eu não vou nem continuar lendo essas aspas, porque agora parece que, nossa, ele é um coitadinho, né? Ele é um coitadinho. Não tô aqui querendo condenar o que ele disse ou deixou de dizer, né? Mas o cara era presidente da federação, né? Você acha que ele é coitadinho? Ai, tive que aguentar muito nessas 3 semanas. Mas isso é uma questão não só de mim. Coisas sobre mim não podem afetar terceiros. Ah, pelo amor de Deus, né? Quantos anos tem esse cidadão? Mostra a idade desse cidadão. Parece uma criança de 15 anos falando, né? Pelo amor de Deus, cara. Se olha no espelho, né? Enfim, né? Enfim, ó, é cada coisa. Bom, aqui uma notícia para dizer que até os gigantes erram, né? Até os gigantes erram. O Arsenal libera de graça Nicolas Pepe, segundo jogador mais caro do clube. Foi contratado por 80 milhões de libras. Tem aqui a conversão na cotação atual. 338 milhões de reais na cotação da época, hein? Que loucura, né? Que loucura. Não rendeu no clube inglês. Foi emprestado ao Lille. Lille não, ao Nice, né? É ao Nice? Ele veio do Lille e foi emprestado ao Nice, se eu não me engano, né? É isso? Deixa eu pegar aqui. No Arsenal, foi emprestado ao Nice e agora é liberado, né? Então, para você ver que até os gigantes erram, né? Até os gigantes erram. Isso vira e mexe acontece, né? Isso vira e mexe acontece. Mas eles têm dinheiro para fazer isso, né? Vamos combinar. Os caras têm dinheiro. É muito dinheiro? Sim, mas eles têm, né? Eles têm. Vamos embora, vamos fechar aqui. Estamos com 18 minutos. Vamos ver se a gente acaba em 20? Não sei, cara. Não sei. Bom, aqui a notícia que eu queria falar com vocês, o tal do tênis, né? O tal do tênis. Eu confesso a vocês que eu gosto muito de todos os esportes. E o tênis é um esporte que me agrada muito, né? Questão do nível de concentração, nível técnico e tudo mais. Partidas muito longas, aí você pode gostar ou não. O que eu acho assim, todas as modalidades têm o seu valor, tá? Então, se você não gosta, o convite que eu faço é para você. É um esporte teoricamente individual, pode ter o coletivo, né? O tênis de duplas, mas o que faz mais sucesso é o individual, né? É o 1x1. Parece que é um esporte individual, mas tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa por trás disso. Bom, o Djokovic, o lendário jogador sérvio, né? Ele já é lendário. Ele chegou a 24 títulos, ele tem 36 anos. E ele se igualou à australiana Margaret Court como maior vencedor de grandes slams da história. Grandes slams são os 4 maiores torneios de tênis na temporada. Toda temporada tem 4 grandes slams.
E essa Margaret Court, ela ganhou 24. Parecia uma marca impossível. Parecia uma marca impossível de ser alcançada, né? Tem a Serena Williams, a americana Serena Williams, chegou perto, né? Chegou perto. O Djokovic igualou. Igualou. Parecia impossível. No masculino, pelo nível de rivalidade, né? Até pelos próprios rivais do Djokovic nessa geração, parecia impossível de ser alcançado. E ele conseguiu com 36 anos. Né? Onde é que eu quero chegar? A gente fala do esporte de alto nível e a gente fala questão de idade, né? Você vai se desgastando, a gente fala de lesão. Poxa, tem atletas que se lesionam e tem esse problema da lesão. O Djokovic, como eu falei, eu gosto muito de tênis. E o Djokovic tem as polêmicas dele, né? Na pandemia gerou muita polêmica, mas esportivamente falando, eu nunca deixei de ser fã do atleta que é o Djokovic. O Djokovic, há 15 anos atrás, ele conquistou o primeiro título de Grand Slam. E depois de conquistar esse primeiro título de Grand Slam, que é como se fosse, cara, se a gente olhar para o futebol, é como se fosse é, ganhar a tríplice coroa, né? Você ganha a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. É como se fosse isso, né? Mas teria um quarto. É como se, sei lá, vamos incluir o estadual. Estadual, você, será? É o Mundial. Vamos incluir o Mundial. É como se uma equipe conseguisse vencer numa temporada o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, né? É como se fosse isso. 4 maiores torneios da temporada para um clube. Para um atleta são os grandes Slam, né? O Djokovic venceu o primeiro da sua carreira 15 anos atrás. Ele era um garoto, né? Ele tem 36 anos hoje. Você imagina, menos 15, ele tinha 21 anos quando ele ganhou o primeiro. E ele sumiu depois disso. Ele sempre aparecia, ele era um cara brincalhão, né? Ele fazia imitações, ele era um cara engraçado. Só que ele sumiu, assim, do palco dos grandes lãs. Ele meio que sumiu. Ele aparecia e ele era eliminado de forma precoce e gerou até uma certa decepção da promessa que ele foi com a realidade que ele se tornou, porque ele chegava, ele avançava e sempre pecava, e sempre pecava, e sempre tropeçava e sempre deixava aquele gostinho de quero mais. O Djokovic fez uma série de mudanças na carreira dele. Vou chegar lá, calma. Se você ainda vai contar a biografia do Djokovic, não sou nem capaz disso, eu não sei todas as nuances da carreira do Djokovic. Ele trocou a marca de raquete esportiva, a raquete, porque a raquete, cada tenista tem o seu, né? É como se fosse parte do corpo do tenista. Então ele usava uma marca, ele trocou de marca, ele trocou a fornecedora de material esportivo também, né? Cada tenista usa uma marca, né? Ele, se eu não me engano, ele trocou a marca trocou patrocinadores e tudo mais. E muita gente criticou, né? Ó, cara vaidoso, né? Quer ter a sua própria marca de raquete, a sua própria linha de roupas, né? Ele foi criticado muito na época. Só que quando você performa no esporte de alto nível, você trocar todos esses materiais leva um tempo para se adaptar. Eu acho que o Djokovic estava nesse processo. E ele passou por uma série de mudanças. Isso ele mesmo conta, né? Ele descobriu uma alergia a glúten, se eu não me engano, que ele não tinha. Ele mudou a forma de treinar, de se preparar, e ele foi mudando tudo isso ao longo do tempo até se tornar o maior vencedor de grandes lãs da história. Hoje, em termos de título, ele é o maior. Ele é o maior de todos. Você pode discutir quem é o seu favorito, mas em termos de título de Grand Slam, ele é o maior da história. Ele é o maior disparado. E ele se iguala à maior da história, a australiana Margaret Court. Onde que eu quero chegar com isso? Cara, assim, a gente passa por um momento assim poxa, fulano se machuca, né? Pô, o corpo não ajuda, né? E que não sei o quê, e que não sei o que lá. Eu tô falando aqui de um atleta que tem 36 anos e voltou, e ele disputa contra atletas da faixa de 20 a 30 anos, que é o auge da carreira de um tenista. Mais próximo dos 20 anos, é o auge físico. Mais próximo dos 30
o auge técnico. Então ele se digladia nessa faixa etária de 20 a 30 anos. E ele bate nesses caras com 36 anos. Ele está mais próximo do 40. Ele já não está na sua plenitude física e não está mais na sua plenitude técnica. Mas ele está na sua plenitude mental, né? Então o Djokovic ele é um cara que eu trago aqui apenas para reflexão de que muita gente fica assim, pô, mas o, o Neymar, por exemplo, o Neymar, tá? Só para usar como exemplo. Ah, puxa, o corpo não foi, não ajudou o Neymar, ele se machucou muito, né? Eu acho que sim, concordo. Concordo que o corpo não ajudou muito, ele se lesiona, ele tem a mesma lesão no pé, né? Várias vezes. Isso é uma coisa que o corpo dele está condicionado, mas é aquilo que eu falo. O Djokovic teve lesões sérias na carreira e ele procurou se tratar da melhor forma possível. E para isso, ele mudou a alimentação, ele mudou a preparação física, ele mudou a forma como ele faz a sua fisioterapia, ele mudou tudo na carreira dele. E ele segue mudando. Com o avanço da idade, ele segue mudando, para que ele se torne. Então, ele tem uma equipe específica para trabalhar no corpo dele. O corpo dele é a ferramenta de trabalho. Ele tem uma equipe que estuda o corpo dele, todos os limites, todas as nuances do seu corpo, e a cada temporada que passa, ele faz ajustes na forma como ele vai se preparar, para ele se preservar, para ele não se desgastar, para ele não se lesionar. A partir de um certo ponto, a quantidade de lesões do Djokovic elas foram minimizadas e o retorno às quadras foi acelerado, né? Por quê? Por causa disso. Porque ele foi ajustando o seu jogo às limitações do seu corpo. O futebol ele é um esporte de contato. Existem coisas que você não pode mudar. Mas eu acho que assim, se você pensa num Neymar, por exemplo, ele tem dinheiro para bancar um staff dessa magnitude. E por isso que eu digo, às vezes o corpo não ajuda, é um esporte de contato, o adversário também não ajuda. Mas se você fizer ajustes no seu jogo, você pode ter mais longevidade. Você pode se manter no altíssimo, que foi o que o Cristiano Ronaldo fez ao longo de sua carreira. O Cristiano hoje ele já está num momento de queda, de decadência mesmo, isso é natural. É uma questão física. Eu imagino que o Djokovic em 2 anos não vai ter como se manter. Ele não vai ter como se manter jogando nesse nível, tá? Quando ele chegar próximo aos 40. Mas até lá, eu acho que ele ainda vai fazer ajustes no seu jogo e vai seguir ganhando. Ele vai superar a Margaret Court. Parecia uma marca impossível. Para quem é fã do tênis vai saber o que eu estou falando. Parecia uma marca impossível de ser alcançada. Era como o Usain Bolt. Correr abaixo dos 10 segundos nos 100 metros rasos parecia uma marca impossível de ser alcançada. E a partir do momento que ele fez, todo mundo passou a acreditar que era possível e hoje nós temos vários e vários velocistas que correm abaixo dos 10. Tem se tornado cada vez mais comum. Porque a partir do momento que alguém quebra uma barreira, aquilo já não é um limite. A partir do momento que o Djokovic quebrar essa barreira, esse número não vai ser mais um limite. E eu acho que vão aparecer cada vez mais e mais jogadores dessa coisa. Então é só isso que eu falo. Assim, o Cristiano Ronaldo talvez não tenha quebrado essa barreira. Mas ele é reconhecidamente hoje um cara de, poxa, que se cuidou e que se condicionou. Ele procurou os melhores equipamentos, as melhores formas de se preparar. Ele não bebe refrigerante, né? Só bebe água. Inclusive, na Copa do Mundo, ele até tirou uma das patrocinadoras da mesa de coletiva para falar para beber água, né? É curioso. Então você vê que é um cara que se cuidou. Então é só isso. Assim, esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes é importante a gente contextualizar a vida de cada um. E cada um tem que levar a vida da forma como acha que é melhor. Cada um tem que levar a vida como. Se o jogador acha que a vida dele é feita de festas, de glamour, que siga esse caminho. Que siga esse caminho. A vida é dele. Se ele acha que tem que trabalhar ao longo da semana e no final de semana ele tem que ir para gandaia, comer churrascada, encher a cara, que siga esse caminho. Que siga esse caminho. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo. As conquistas, né? Você se manter.
num nível diferenciado, você ser o diferente, isso te cobra. Isso te exige talento, que muitos têm de sobra, mas isso também te exige o quanto você está disposto a sacrificar, a se sacrificar por isso. Tem muitos atletas que estão ok com a vida que levam. Eu acho que, por exemplo, eu cito o Neymar, é um exemplo. Eu acho que o Neymar, ele tá ok com a vida que leva. E eu respeito muito. E eu acho que ele tem que levar essa vida mesmo. Se ele tá feliz, é essa vida que ele tem que levar. Eu só acho que, assim, tem muita gente que o critica por isso. Não critique o atleta por isso. Ele leva a vida que ele quer levar. Deixa ele ser feliz. E tem gente que vitimiza. Poxa, o Neymar não deu sorte na carreira. Não, não é questão de sorte. Eu acho que não é questão de sorte. Se ele quisesse seguir uma vida como Cristiano Ronaldo e como Novak Djokovic, talvez hoje ele tivesse ali rivalizando. Talvez ele tivesse passando por um momento de rivalidade entre ele, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Talvez, tá? E aqui não é uma crítica ao Neymar. Já fiz muita crítica ao Neymar em relação a, poxa, por que, que o Neymar não foca tal? Eu não faço mais essa crítica. Eu não acho que o Neymar é um desperdício. O Neymar é um jogador talentosíssimo e ele leva a vida que ele quer levar. E ele tem que levar essa vida. Caso contrário, ele não teria a irreverência que ele tem hoje. Né? Levei um tempo para entender isso. Né? Cada jogador tem sua irreverência. Se diz que o Romário se cuidava, como o Djokovic e o Cristiano Ronaldo se cuidam? Não. Mas se ele se cuidasse como esses atletas, tivesse a disciplina que esses atletas tiveram, e tem até hoje, ele não seria Romário. Ele não seria Romário. O Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. Ele não seria o bruxo se ele levasse a vida que leva o Djokovic e o Cristiano Ronaldo. O Neymar teria reverência, que ele seria odiado e amado como é hoje, se seguisse, não seria Neymar. Então a reflexão que eu trago é apenas essa, de que tudo bem você levar a vida que você quer levar. Isso está certo. Você não seria quem você é se você seguisse outro caminho. Agora, existe um outro caminho. Existe um outro caminho. Talvez o Djokovic, quando surgiu, e o Cristiano Ronaldo, quando surgiu, eles não fossem os mais talentosos. Mas se você trabalhar, se você se abdicar de muita coisa, você pode chegar lá. Você pode ser o maior do planeta. Mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí é que tá, né? O quanto que você quer abrir mão para estar entre os gigantes? Para estar no Olimpo do esporte? Né? Para ser o maior do planeta? Esses caras certamente abrem mão de muita coisa até hoje. O Djokovic eu não tenho dúvida. O Cristiano Ronaldo já está numa descendência, né? Mas o Djokovic, na minha opinião, ele é um cara que se priva de muita coisa para estar no auge. Hoje ele está no auge. Hoje ele é o melhor do planeta. E ele já é o melhor da história. Quanto que ele abre mão disso, né? E aí, a reflexão que eu trago para vocês, o quanto que você está disposto a abrir mão pelo seu sonho, né? Porque o sonho não vem de graça. Ou você acha que o Casemiro se diverte muito fazendo o que ele faz? Mas você acha que vem de graça? É a troco de muito esforço. Ele, várias e várias vezes em suas lives, ele já falou, cara, como eu queria voltar no tempo e ser um desconhecido, né? E ter aquela resenha com os meus amigos, como os nerds do dia a dia. Mas a conquista que ele teve hoje veio a custo de muito esforço e de muito sacrifício. É legal, é divertido? Eu não tenho dúvida. Deve ser divertido pra caraca, né? Mas não vem de graça, né? Então, para você que acha que de repente, pô, eu não dou sorte na vida, né? As coisas não acontecem para mim, acho que vale uma reflexão, né? É só isso. É só isso que eu queria. Se você quer trabalhar no esporte, se você sonha em ser um jogador, se você sonhou em ser um jogador, eu só acho que as coisas não caem do céu. Às vezes parece que cai do céu para algumas pessoas, mas nunca cai do céu. Nunca cai do céu. É preciso um pouco de sorte, mas mais do que sorte é o trabalho e o quanto você está disposto a sacrificar, tá? Gente, é isso. Terminei. Era para falar sobre esporte,
mas terminei com uma questão, com uma reflexão existencial, tá? É isso, deixo aqui minha saudação a esse gigante do tênis. A gente tá para ver a história acontecer. 25 grandes lãs nunca aconteceu. E aqui, antes de ser um podcast de futebol, é um podcast do esporte. Então, por isso que eu trago a notícia do tênis. E que momento, cara. Que momento. Você pode não gostar dele pelo que ele fez na pandemia, ok. Mas como esportista, esse cara é um gigante, tá? Esse cara é muito monstro. É isso, gente. Agora sim eu encerro. Não era para me delongar tanto, né? Mas como eu falei, era para ser uma reflexão do esporte, virou uma questão, uma reflexão existencial, né? Mas eu agradeço você que nos acompanha e resistiu até aqui. Eu agradeço demais. Deixa uma moral pra gente, tá? O bom do período data FIFA é esse. A gente pode olhar para outros esportes, fazer outras reflexões, tá certo? Vou fechar por hoje. Agradeço demais, forte abraço e talvez amanhã nós estamos aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Ótima semana. Vai ter jogo do Brasil, né? Bom, prévia do jogo do Brasil. Vamos ver, tá? Eu vou encerrar por hoje. Eu vou encerrar por hoje e acho que amanhã eu volto. Vamos falar um pouco de seleção brasileira, tá? Vamos ver, falar um pouquinho de seleção. Então, vou encerrar por hoje. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta.